Isso 87% dos profissionais que hoje não têm sucesso é devido à competência emocional que eles têm. Você já imaginou se eu não cuido disso? O tema da nossa live hoje era esse: mude suas emoções e mude seus resultados. Será que eu tenho como administrar melhor as minhas emoções? Será que eu tenho como administrar melhor, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso, para que eu possa dar uma sequência melhor na minha vida, para que eu possa melhorar aí algum aspecto, da minha vida? Será que eu consigo fazer isso? Então, o nosso tema de hoje é exatamente esse: mude as suas emoções e mude seus resultados. Quem aí precisa, mudar os seus resultados aqui? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso bate-papo do dia, nosso bate-papo falando sobre inteligência emocional. É um papo que é super importante, principalmente para você que está aí vivendo hoje uma vida um pouco diferente, vivendo uma vida hoje que a gente foi convidado a mudar bruscamente, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. E eu resolvi falar sobre inteligência emocional porque eu acredito que é um tema que mexe muito com os nossos valores, ela mexe muito com aquilo que a gente tem feito na vida e principalmente com aquilo que a gente busca fazer. Então, para você que está lá no YouTube, você está compartilhando a tela comigo, e quando a gente está falando de inteligência emocional, a primeira coisa que é bem interessante a gente entender é que, assim, todos nós temos inteligência emocional. Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando dos dois lados do cérebro, a gente usar os dois lados do cérebro. O direito, que ele é mais criativo, que ele é mais intuitivo, que ele é mais, emocional realmente, que é ali que a gente trabalha tudo que está ligado às nossas emoções, e o nosso lado esquerdo, que é o nosso lado mais racional, o nosso lado que ele é analítico, o nosso lado que ele é lógico, que ele é crítico. Então a gente tem aqui, todos nós, os dois lados do cérebro que nos ajudam, que nos acompanham na nossa vida inteira e faz com que a gente sim consiga se adaptar ou não a algumas coisas que acontecem com a gente. Ele faz com que a gente tenha um pouco mais de recursos para conviver com algumas situações e também para resolver algumas coisas, principalmente relacionadas a trabalho, a relacionamento e assim por diante. Então, quando eu tenho, principalmente, consciência de que a minha razão e a minha emoção, a minha razão e a minha emoção, elas estão aqui disponíveis para que eu possa fazer algo novo na minha vida, ou para que eu possa fazer um ajuste na minha vida, é aí o grande ponto, inicial da nossa autoconsciência. Então, nós vamos começar a falar sobre isso, tá bom? Então, se você está olhando lá no YouTube, você está vendo uma tela que ele está bem divididinho os dois cérebros, onde ele está falando qual é o lado direito, o que tem no lado direito, o que tem no lado esquerdo, principalmente para a gente entender. E aí eu pergunto para você agora, você tem uma ideia de se você é mais emocional, se você é mais razão? Normalmente as pessoas falam assim, eu sou super racional, as coisas comigo são sempre muito lógicas, muito analíticas, e o outro já fala, não, nossa, eu sou super emocional, para mim as coisas tem um outro sentido, se não tiver tom, se não tiver cor, se não tiver som, fica tudo muito complicado. Então isso é bem legal da gente já perceber, que às vezes a gente mesmo se auto-identifica, tá? E aí, quem fala muito, quem foi que trouxe toda essa base, essa base teórica sobre a inteligência emocional e que trouxe um tratado, principalmente um tratado científico falando disso, foi o PhD Daniel Goleman, que é o grande papa da inteligência emocional, ele que é o grande nome da inteligência emocional mundial, e ele trouxe essa história do QE para que a gente pudesse sim entender melhor o que é isso. Então Daniel Goleman, ele divide razão e emoção, ele deixa muito claro o que é isso, o tratado da inteligência emocional. É um livro, ele não está aqui perto, é um livro bem especial para quem quer conhecer um pouco mais tecnicamente sobre inteligência emocional, e ele fala que o grande diferencial do ser humano que tem essa habilidade maior de fazer a gestão das suas emoções é que quem tem a questão de entender melhor o que são as suas competências emocionais pessoais e o que são as suas competências emocionais sociais. Então, quando eu consigo dividir o que é competência emocional pessoal com competência emocional social, eu já começo a gerar um pouco mais de habilidades emocionais na minha vida. Por quê? Porque eu preciso entender melhor o que está acontecendo comigo, eu preciso parar para fazer isso.
as minhas competências emocionais pessoais, o que acontece comigo aqui intimamente, o que eu sinto, o que eu faço, como eu respondo, como eu compartilho e o que eu sinto também no outro. E aí que entra a questão das emoções com relação ao âmbito social, porque ter inteligência emocional é também entender o que o outro tá trazendo, o que o outro tá sentindo, o que tá acontecendo com a pessoa que tá perto de mim, próximo a mim, quer seja na minha casa, no meu trabalho e assim por diante. E quando eu tenho essa habilidade de entender isso, eu tenho essa competência de entender isso, eu faço com que a minha vida ela se torne um pouco mais leve, mais harmoniosa e adaptável. Por quê? Porque eu abro a minha autoconsciência para entender o que está acontecendo lá na frente e eu já vou falar um pouquinho mais disso para você. E aí o Daniel Goleman, que é o grande nome da inteligência emocional, ele diz o seguinte, que o nosso sucesso, ele está intimamente ligado à nossa gestão emocional. Então, se você hoje está ganhando dinheiro, se você está indo bem na sua família, se você é um bom pai, uma boa mãe, se você é uma pessoa que consegue, transitar em vários ambientes, se você está tendo resultados profissionais, se você está tendo conduta emocional e conduta, de presença na sua vida, uma das coisas que está intimamente ligado são as suas competências de gestão emocional. E aí, essa é uma das grandes fagulhas do sucesso e do insucesso. Então você deve estar perguntando para mim, mas Giovana, com base em que você está falando isso? Então quer dizer que se eu não faço gestão das minhas emoções, se eu não olho para as minhas emoções, pode ser que alguma coisa no meu trabalho esteja assim, talvez não indo bem por conta disso? Será que o meu casamento ele pode estar sendo abalado por uma questão emocional minha, pessoal? É isso mesmo. Então hoje eu tô aqui para falar para você que não só o seu casamento, a sua saúde, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu dinheiro, ele está intimamente respondendo à sua gestão das emoções, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você comunica, como também ele está te trazendo resultados sobre isso. Então, hoje eu vou falar para vocês aqui o que significa então inteligência emocional. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós temos inteligência emocional. Eu, você, todos nós temos inteligência emocional. Então, isso é uma competência, uma habilidade que nós todos temos. Então, o que acontece? O que muda é a gestão que eu faço, ou seja, como que eu me relaciono com essas emoções, como é que eu cuido disso e como que eu não cuido. Então, por isso que quando a gente está falando de gestão das emoções, quando a gente está falando de inteligência emocional, é quando você realmente traz essa habilidade de olhar para isso, de buscar desenvolver isso, de manter uma gestão daquilo que você está sentindo. E todos nós temos essa habilidade de fazer ou não com que isso melhore e seja aperfeiçoado. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, olha só para vocês terem um número bem forte aí na sua mente. 13% dos profissionais que fracassam hoje em âmbito profissional, eles fracassam por questões técnicas. Apenas 13%. Ou você não tem uma competência intelectual, ou você não tem uma competência cognitiva, e talvez seja por isso que o seu negócio não esteja acontecendo. Porque 13%, somente 13% está ligado às suas competências técnicas, suas competências intelectuais. Olha que coisa legal. Porém, 87% dos profissionais fracassam no seu trabalho por conta de falta de liderança, autocontrole, superação, insegurança, ousadia e falta de otimismo. Ou seja, grande parte de tudo que você precisa para aplicar o técnico que você conhece precisa das suas competências emocionais. E se você não tem, a maioria das coisas que você sabe não são aplicáveis porque você não faz gestão da emoção. Você não sabe, de repente, você não consegue, de repente, ser proativo. Você não consegue, por exemplo, passar por uma dificuldade e ultrapassar essa dificuldade. Você não tem resiliência, você não sabe ver o lado bom das coisas. E aí é onde o calo aperta. 87% dos profissionais, eles fracassam porque não têm competências emocionais, eles não têm habilidades emocionais. Agora, você já imaginou? 13% fracassa porque não tem técnica, mas 87% fracassam porque não tem as emoções no lugar certo. Então, você deve conhecer aí
talvez no seu hall de amigos, na sua família, ou aquele, né, amigo do amigo do amigo, você sabe, né, que às vezes acontece isso, né, o amigo do amigo do amigo, que tem uma questão técnica muito boa, uma formação técnica muito boa, talvez um doutorado, até um PhD, uma super de uma formação, talvez 1, 2, 3, 4 faculdades, pós-graduação, super especializado, e a pessoa não vira, a pessoa não roda, a pessoa não consegue se comunicar, a pessoa não tem bons relacionamentos, ela não consegue fazer network. Por quê? Porque as competências emocionais dela de sociabilidade, elas são frágeis. Então, tecnicamente ele é muito bom, mas emocionalmente ele não consegue colocar para fora aquilo que ele tem de melhor, ele não consegue compartilhar, ele não consegue se conectar, ele não consegue mostrar aquilo que ele sabe. E olha só, 13% é técnica e 87% do fracasso do profissional são ligados às emoções, às nossas competências emocionais. Liderança, relacionamentos, autocontrole, superação, ousadia, entusiasmo. Importante isso, né? Então, eu queria colocar aqui para vocês, será que tudo isso cabe na nossa vida? Será que tudo isso faz sentido na nossa vida? Será que hoje eu tô tendo realmente o resultado que eu esperava, de acordo com aquilo que eu tenho falado, que eu tenho sentido? Então, a minha emoção, ela fala muito mais de mim, ela fala muito mais dos meus resultados do que eu imagino. Porque imagina, profissionalmente, eu sei que a maioria de nós, principalmente adultos, a gente tem um valor muito importante nas profissões. Isso 87% dos profissionais que hoje não têm sucesso é devido à competência emocional que eles têm. Você já imaginou se eu não cuido disso? Você já imaginou se eu não dou atenção para aquilo que eu estou sentindo e para aquilo que eu estou realmente fazendo com as minhas emoções? Então vamos lá. E aí agora eu queria falar um pouquinho também sobre os resultados pessoais. O que eu tenho de resultado pessoal, na minha vida pessoal, quando eu não faço gestão das minhas emoções? A primeira coisa que é super importante é a questão dos relacionamentos. Talvez com a sua esposa, talvez com seus filhos, talvez com os seus colegas de trabalho. Talvez aí com a sua própria família, você hoje não está tendo um bom relacionamento porque você não consegue se relacionar, você não consegue criar empatia, você não consegue fazer conexões, você não consegue sentir o outro, colocar no lugar do outro, você não consegue ouvir. E isso é um dos grandes desafios, principalmente nas relações. Depois, uma coisa que é extremamente importante, tem tudo a ver com as suas emoções, com a gestão das suas emoções, é a sua saúde. Talvez hoje você esteja se auto-sabotando, você esteja acima do peso, você não esteja fazendo exercícios porque você também não tem uma emoção que ajude você a cuidar disso. Então, olha só que coisa mais importante. Obesidade e saúde precária tem muito a ver com falta de inteligência emocional. Outra coisa que é extremamente importante é a questão de autossabotagem, insegurança e vitimismo. Vocês já viram aquelas pessoas que tudo é ruim, tudo não vai dar certo, tudo não dá, ela não pode ouvir uma coisinha, não pode ouvir um não, ela não consegue receber um feedback, ela não consegue, tipo assim, agora um pouquinho não, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou, que ela já se fecha, ela já se contorce e ali o mundo acaba, né? Então isso também é resultado de falta total de inteligência emocional. E aí tem um outro lado, né? Às vezes eu me recolho, eu me fecho, eu não entendo o que está acontecendo, eu tenho essa questão de autossabotagem, de zona de conforto, de me fechar, de paralisar, de insegurança, mas eu também tenho um outro lado da inteligência emocional, da falta de inteligência emocional, que é onde me deixa super irritado, muito grosseiro, super preconceituoso, super crítico, onde tudo que eu vejo é problema. Ai. Isso também é falta de gestão das emoções. Aí você imagina, Giovana, então, pelo amor de Deus, explica pra mim o que é inteligência emocional. Seja direto. O que significa inteligência emocional? Inteligência emocional é simplesmente você entender qual é a emoção que você está sentindo ou qual é a emoção que você precisa e com base nisso você colocar essa emoção na hora certa, no momento certo e na intensidade certa. Por exemplo, Giovana está aqui, eu estou aqui e eu preciso, eu passo, por exemplo, um momento de tensão. No momento onde de repente eu estou correndo um risco de vida, eu vou ficar lá pensando e meditando e esperando que tudo dê certo? Não,
agora sim é a hora de eu realmente colocar uma emoção que me fortaleça, que me encoraje e que eu saia daquele lugar, que eu me proteja. Isso sim é você colocar a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Outras questões também são importantes. Às vezes você está no meio de uma reunião, às vezes você está na mesa com outras pessoas e você ouve alguma coisa que de repente atingiu você por uma coisa que não era direta, mas você sentiu, né, atingido e de repente você responde sem pensar, sem se cuidar, sem cuidar das palavras, sem respirar. Isso também é emoção errada, na hora errada e na intensidade errada. Então eu acredito que você já deva ter passado por alguma situação, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, que você perdeu a mão, né? Eu às vezes falo isso, eu perdi a mão. E isso principalmente com pessoas que estão com metas para atingir, que estão preocupadas com o que está acontecendo, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, que você é um provedor, que você é uma mãe, que você é um pai, que você é um líder. Se você não gera essas habilidades emocionais para fazer a gestão das suas emoções e para cuidar disso, adaptar, trazer harmonia, equilíbrio e tudo que você precisa para potencializar as suas emoções para que elas entrem certas, no momento certo, na intensidade certa, pode ser que você está começando a correr um pouco de risco e talvez tendo um resultado na sua vida que não seja tão bom, tá? Então, a gente tem 4 pilares para a gente desenvolver, né, para a gente trabalhar, para que a gente possa ter um pouco mais, fazer um pouco mais dessa gestão, né, da inteligência emocional. Então, se você não está com papel e caneta na mão, agora é a hora de você pegar, hein? Então, vamos lá. Então, Daniel Goleman, ele fala que existem 4 pilares para a gente fazer mais, né, aprimorar a nossa inteligência emocional, para que a gente possa realmente fazer a gestão da nossa inteligência emocional. 4 pilares para a gente desenvolver as nossas habilidades emocionais. E é bem interessante que a gente tem que pensar assim, algumas coisas eu vejo e as outras coisas eu faço. Então, uma coisa eu sinto, outra coisa eu respondo, né? Aquilo que eu sinto é como que eu acho. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é no eu. Como que eu? Quais são as minhas competências pessoais? Primeira coisa, eu vejo, eu sinto que eu preciso mudar a minha autoconsciência. Então, eu preciso buscar a autoconsciência do que eu estou sentindo. Como é que eu estou agora? Quais são os sentimentos que estão agora dentro de mim? O que eu tenho sentido agora? Autoconsciência. Como é que eu faço para buscar a autoconsciência? Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso buscar alguma coisa que me traga base para eu entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e principalmente como é que eu estou respondendo com as minhas ações. E aí, como é que eu faço para desenvolver isso? Quanto mais autoconsciência eu tenho, mais autocontrole eu também tenho. Olha que coisa extraordinária. Então, se você está aí olhando para a sua vida e você traz um pouco mais de autoconsciência dos seus sentimentos e busca desenvolver mais autocontrole, automaticamente tudo muda, certo? Então, a autoconsciência para autocontrole. Esse é os 2 primeiros passos. Depois eu tenho que olhar para fora. Agora que eu tenho autoconsciência e desenvolvo mais autocontrole, como é que eu faço? Agora eu tenho que olhar para os outros. Eu tenho que olhar para o meu âmbito social. Eu tenho que olhar para as minhas relações. Eu tenho que olhar para o mundo que eu vivo, para as pessoas que eu me relaciono. E aí eu preciso do quê? De buscar consciência social. Eu preciso olhar para os meus filhos e entender o que eles estão sentindo, buscar entender o que eles estão sentindo. Eu preciso olhar para o meu marido e entender o que ele está querendo, buscar conexão com ele para eu desenvolver uma habilidade de entender e sentir o que ele está sentindo. E isso é possível, né? Quantas vezes a gente está ali, chega o marido, chega a esposa, você fala, nossa, o que aconteceu? Né? Você sente, você vê a comunicação dele, você percebe o que está acontecendo. E a mesma coisa a gente consegue fazer lá nos nossos relacionamentos, lá no trabalho, lá com seus liderados, lá com o seu chefe, lá com os seus amigos. Você também tem essa habilidade de gerar mais consciência social e ajudar essas pessoas. E como é que eu faço isso? Fazendo gestão dos meus relacionamentos. Eu preciso de mais olho no olho, eu preciso de mais tempo de qualidade com as pessoas, eu preciso de mais ouvir as pessoas. Por quê? Porque isso vai me capacitar para que eu tenha consciência do que está acontecendo. Às vezes a gente chega num ambiente, principalmente num ambiente de empresa, onde eu chego,
carrego comigo tudo que eu trago da minha casa, da minha noite, do meu dia, do meu final de semana, e eu não me cuido, eu não me coloco à disposição de buscar empatia, de buscar desenvolver um pouco de conexão com o ambiente que eu estou entrando, para que esse ambiente eu não só sinta, mas eu também compartilhe e retribua algo para melhorar esse ambiente. Por isso que a gente fala, né? Esse número, 87% de fracasso no trabalho vem por conta de falta de competência emocional. Você já pensou quantas pessoas que não estão nem aí? Elas chegam, quantos chefes, quantos líderes, quantos donos de empresa, quantos empreendedores que não se cuidam, que não olham para si, que não sabem o que estão sentindo, que simplesmente vão, fazem, né? Acontecem, entregam, vão até o dia no piloto automático e não percebe a diferença que está fazendo, não percebe a diferença que pode fazer e muito menos não olha, né, para o resultado do dia a dia. Aí chega lá no final do mês, chega lá no final, né, do prazo que ele tinha e ele de repente recebe de volta uma consequência daquilo que ele realmente, que ele mesmo praticou. Então, quando a gente está falando de pilares da inteligência emocional, quando a gente fala de autocontrole, de autoconsciência, quando a gente fala de buscar consciência social e principalmente fazer a gestão dos nossos relacionamentos, você pode ter certeza que quando você só traz isso para sua mente, você já começa a sentir diferente e agir diferente. E é aí que o grande lance da gestão emocional acontece. Por quê? Porque eu vou de uma forma ou outra buscar autoconhecimento, eu vou de uma forma ou outra buscar me silenciar, por isso que hoje a gente fala muito de meditação, né? Se você trouxer para você um tempo de atenção plena, que seja 5 minutos por dia, 5 minutos que você pare no seu dia e você simplesmente respire, preste atenção na sua respiração, isso vai aumentar não só a sua conexão com você, vai melhorar a sua conexão com você, como vai aperfeiçoar a sua conexão com o mundo, e isso vai fazer com que você perceba melhor as pessoas, vai fazer com que você se perceba e traga muito mais na pele o que você está sentindo. E o que isso provoca em mim? Uma sensação de felicidade muito maior. Então, quando a gente está falando de gestão das emoções, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu estou feliz, quando o meu nível de felicidade ele aumenta, né? Automaticamente os meus resultados, principalmente sistêmicos, eles também aumentam. Então, não custa nada, né, a gente buscar autoconhecimento, não custa nada a gente parar 5 minutinhos por dia para a gente simplesmente se observar, se cuidar e fazer com que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas melhorem, elas aprimorem e elas não nos enganem. Uma das coisas que é extremamente importante que a gente precisa entender é as nossas emoções, elas podem sim nos enganar. As nossas emoções, elas podem sim jogar a gente no jogo contrário, que não é o jogo que a gente está querendo jogar nesse momento. Então, a partir de agora, o que eu sugiro para você? Busque fazer gestão das suas emoções. Busque desenvolver essa habilidade que você tem emocional, de fazer essa conexão, de buscar essa harmonia entre razão e emoção para que você cresça, para que você evolua e, consequentemente, você ajude mais pessoas, você esteja mais próximo das pessoas que você ama e, consequentemente, você aumente seus resultados financeiros, na sua saúde, na sua profissão, nos seus relacionamentos, ok? Então, o que a gente ganha com isso? Muito mais equilíbrio, né? Muito mais harmonia na nossa vida. Quem aqui não quer harmonia, hein? Quem não gostaria de ter muito mais harmonia e equilíbrio na vida, hein? O que eu queria trazer para vocês hoje era falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que a gente pode desenvolver essa habilidade, né? De ter mais conexões na nossa vida. Como é que a gente faz para a gente ter mais essa habilidade de conexão conosco, né? Conosco, eu comigo mesmo e você junto comigo, principalmente quando eu preciso disso, quando eu preciso das pessoas, é extremamente importante que a gente desenvolva essas habilidades. E a partir de agora, né, para vocês que não viram, de repente para vocês que não viram as lives da semana passada, é bem interessante nessa terceira semana que nós estamos desenvolvendo as lives. Por quê? Porque a gente tem um objetivo, eu tenho um objetivo de trazer para vocês, principalmente nesse momento que a gente está tendo
tanta, né, pressão, tanta incerteza, tantas coisas diferentes na nossa vida para que a gente possa, assim, evoluir, para que a gente possa melhorar, principalmente dentro das nossas casas, com as pessoas que a gente mais ama, para que a gente possa evoluir os nossos resultados, tá? Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, hein? Entenderam direitinho, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Como é que tá isso dentro de você? Como é que você tá trabalhando as suas emoções? Como é que você tem sentido as suas emoções, principalmente nesse momento? Tá sendo fácil? Tá passando por isso de uma forma mais tranquila? Como é que tá tudo isso, tá? E eu quero convidar você para reagir. Eu quero convidar você, sim, para você buscar autoconsciência e buscar autocontrole para a gente reagir. A gente vai passar por uma fase agora onde a gente vai, sim, né, precisar ainda se manter por um tempo do jeito que nós estamos, mas depois que isso passar, a gente vai precisar estar pronto para a reação. Então eu quero muito chamar vocês para esse movimento, para que a gente tenha esse movimento de reação, que a gente possa desenvolver a nossa rotina com mais excelência, que a gente possa buscar relacionamentos mais duradouros e sim, evolução em tudo isso, né? Uma das coisas que eu até falei nas lives anteriores o ano de 2020, eu decidi que eu ia fazer muita coisa diferente, mas todas elas alinhadas ao meu propósito. Então, se você ainda não entendeu qual que é o seu propósito, tá na hora de você se mexer, tá na hora de você buscar autoconhecimento, tá na hora de você buscar uma mentoria, tá na hora de você buscar um curso de aperfeiçoamento, tá na hora de você buscar algumas conexões para que você possa, assim, continuar o seu caminhar de uma forma muito mais leve, muito mais forte e muito mais direcionada para aquilo que você almeja. E tem uma coisa, não deixe de sonhar. Por que eu não posso deixar de sonhar? Porque se eu não sonho, eu não realizo. Tá? Se eu não sonho, eu não realizo. Isso é uma coisa que vocês precisam ter muito na sua mente. Eu preciso não só aprimorar os meus sonhos, mas eu preciso me relacionar com os meus sonhos. Quem tem essa habilidade de cuidar das suas emoções, ela é muito mais otimista, ela é muito mais verdadeira e muito mais forte, corajosa para buscar aquilo que ela sempre sonhou, tá? Então eu não sei como é que tá a sua vida hoje, não sei como é que tá seu trabalho, eu não sei como é que tá a sua família, eu não sei como é que tá aí as coisas com você, mas é extremamente importante que você volte a sonhar, que você coloque seus sonhos em dia, atualize seus sonhos, né? Eu falo que um sonho, ele nunca deixa de ser sonho, ele pode até mudar de data de realização, mas ele não pode deixar de ser um sonho. E a semana que vem eu queria convidar vocês para a gente bater mais um papo especial, terça-feira, às 5 horas da tarde, mais uma live aula. Não perde essas live aulas. Eu tô montando algumas coisas bem interessantes, principalmente para esse momento que a gente tá vivendo. E eu tenho como é que é o nome daquele negócio que a gente fala lá? Spoiler? É spoiler? Não, uma prévia. E eu tenho um spoiler para vocês, hein? Vem aí um curso online da Giovana, um curso de inteligência emocional, com foco em resultados, muito especial. Daqui a pouquinho eu vou começar a contar para vocês um pouco mais sobre ele. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante, principalmente para vocês que já me acompanham. Vem novidade por aí. Então, olha, não perde nossos encontros, que a gente vai criar muitas conexões importantes, principalmente para quem tá, a fim de voar, tá? É bem interessante. Tem uma frase que eu gosto muito, nada é tão bom que não possa ficar ainda melhor. Mas, se você não está se olhando, talvez também possa ficar pior. Então, tá na hora da gente começar a realmente definir para onde nós vamos depois que tudo isso passar. E principalmente agora, a gente começar realmente a se aprimorar para que a hora que a gente puder, a gente começar a entrar em alta. A gente já começar em alta, né? Uma das coisas que eu sempre falava para os meus colegas, né? Quando eu estava nos meus times, quando eu fazia gestão de times, eu falava isso, olha, vamos começar em alta, a gente precisa começar em alta, então tá na hora da gente começar a se preparar para começar em alta. Não deixe... e outra coisa, não sei se vocês viram lá o nosso arquivo de rotina de excelência, as lives da semana passada já estão liberadas lá no YouTube. Se você ainda não assistiu as lives, vem assistir, principalmente de rotina de excelência. O e-book está disponível aqui na minha bio do Instagram. Não deixe de baixar esse arquivo, tá super interessante para te ajudar, principalmente a colocar em ordem o seu dia a dia. Então pensa lá, eu tenho rotina profissional, eu tenho rotina pessoal e ainda eu desenvolvo minhas competências emocionais. Imagina para onde que você já está indo, hein? Vai ser incrível, tá?
E não deixa, principalmente você que é gestor, você que é empreendedor, você que é empresário, não deixa de passar isso para as pessoas que você trabalha, não deixa de compartilhar isso para as pessoas que você trabalha, porque quanto mais conexões você cria, mais resultados vêm e mais, vamos dizer assim, adaptação e flexibilidade todo mundo tem para conviver com tudo que a gente está precisando conviver hoje, tá bom? As mudanças, elas aconteceram muito, muito rápido e a gente precisa se adaptar. Quanto mais gestão da inteligência emocional a gente faz, quanto mais gestão emocional nós temos, mais adaptável a gente fica e mais rápido a gente vira o jogo. Por isso que é muito importante a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Né? Quando eu venho para um conteúdo, principalmente meus conteúdos que eu sempre falo muito, né? Além de falar rápido, eu ainda sou muito direta. O nosso negócio aqui não é perder tempo. Eu já tô aqui preocupada que eu já passei de meia hora com vocês. E aí a intenção deu para entender? Deu para ficar forte aí para você que você precisa cuidar do que você tá sentindo, do que você tá mudando, né? Que você tá compartilhando com as pessoas e de repente mudar isso o mais rápido possível? Esse é o momento que a gente precisa ter flexibilidade, a gente precisa se adaptar, a gente precisa criar empatia e a gente precisa agir. Mas a gente precisa agir com as emoções certas. Então eu espero vocês na próxima semana com um tema super especial para que a gente possa juntos continuar desenvolvendo muito mais habilidades para que a gente possa crescer, tá bom? Beijo grande, obrigada pela presença, foi uma alegria estar aqui com vocês, é sempre fantástico, tá? E logo logo essa live também tá subindo, tomara que hoje a gente consiga subir de novo, para que a gente possa estar principalmente atingindo outras pessoas. E não deixe de compartilhar essa live, porque vocês sabem que hoje, principalmente com tanto movimento digital que nós estamos tendo, eu acabo não conseguindo chegar em todas as pessoas. Então marca aqui 2, 3, 4, 5 pessoas que você acha importante assistir esse conteúdo, curte, comenta, porque daí quanto mais a gente fizer isso, mais rápido a gente vai poder crescer e contribuir, tá bom? Um beijo grande para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou respondendo.